Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Que bom! Se está tudo pronto, já estão preparados, vamos começar organizando os nossos materiais? Vamos lá? Então separe seu caderno, aquele que você já vem fazendo as atividades de geografia, ou uma folha. Pegue também seu material, lápis de escrever, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar todo o material, ótimo. Caso não tenha, pegue um livro firme ou uma caixa. Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da nossa aula de hoje, a data e finalizar a organização dos materiais. Eu já volto. Tudo pronto, crianças? Sim? Se está tudo pronto, vamos começar? E nós começamos fazendo uma revisão da aula anterior. Vamos lá? Então venham comigo aqui, vamos acompanhar a professora. Vamos começar observando novamente e com atenção a maquete de Lego que eu mostrei para vocês na aula passada. Vamos ver a maquete do Otávio? Olhem lá, aqui está a maquete, nós observamos essa maquete na nossa aula anterior. Observem aqui nessa imagem, nesse slide, que a professora traz ela fotografada em diferentes pontos de vista. Vamos observar? Olhem lá, a primeira nós temos a visão oblíqua e na segunda a visão vertical. Ou seja, na segunda imagem a visão está bem do alto, olhem bem, certo? Nós observamos bem do alto a nossa maquete, ok? Muito bem, crianças. Depois, lembra que nós conversamos que a professora perguntou ao Otávio o que significava cada elemento ali daquela paisagem. E ele foi me explicando, foi dizendo que ali haviam muitos elementos. Haviam comércios, por exemplo, vegetação, ponte, rio. Então eu pedi para ele ir identificando para mim. Então nós construímos aqui uma legenda, olhem lá novamente. Vejam bem,
Olhem só, então ele foi me dizendo que em amarelo seriam as indústrias, em vermelho comércios, em marrom casas térreas, em roxo sobrados, em laranja prédios, o rio em azul, a vegetação em verde e a ponte em preto. Olhem lá, tá vendo? Estão observando? Estão lembrando de tudo isso? Então, a partir disso, nós fizemos uma planta dessa região. Olhem só, substituímos o Lego por cores apenas. E as cores aqui estão representando todos aqueles elementos que estão aparecendo na legenda. Exatamente. Essa legenda é um recurso utilizado nessas representações cartográficas para realizarmos a leitura desse material. Então, olhando a legenda, nós conseguimos perceber a posição das indústrias, dos comércios, das casas térreas, do rio, da ponte, certo? Não tem a escrita dentro da imagem, mas tem a legenda apoiando essa leitura. Olha que interessante. Depois, o que nós fizemos? Nós fizemos um tour virtual por algumas regiões. Então vamos observar aqui. A primeira região que nós fomos visitar foi a Escola Municipal do Caíque Cândido Portinari. Olhem lá, a entrada da escola. Certo? Vocês estão lembrados que observamos várias imagens dessa região, fomos identificando os elementos daquela paisagem, percebendo como que ela está organizada, as suas características. Então vamos olhar aqui uma imagem de satélite que mostra mais uma vez, olhem lá, a região do Caíque. Observem, a professora contornou ali a área do Caíque, certo? Então, observamos aqui atentamente a forma dos quarteirões, as construções, né? Se há vegetação ou não. Observamos também que existem áreas aqui asfaltadas e outras não. Vocês estão lembrados? Observamos um mapa também da região, um mapa simples, gerado a partir daquela imagem, certo? Aqui também, mostrando um pouco mais os arredores. Percebemos as diferenças, que não é possível aqui enxergar, por exemplo, a vegetação, as árvores da região. Não conseguimos observar as características dos imóveis, dos telhados. Só percebemos ali que tem algumas figuras geométricas que mostram que são construções, certo? E alguns pontos de referência marcados, como pizzaria, como Centro de Educação Infantil do Caíque, supermercados, enfim, outros pontos de referência. Aqui mais uma imagem que também tivemos a oportunidade de visitar bem de pertinho. Vocês estão lembrados? Identificamos um lago, as ruas aqui não asfaltadas, a área de vegetação e continuamos o nosso tour, né, pela região. Aqui, por exemplo, olhem lá, destacamos a área do Caíque ali e depois fomos identificando os elementos. O Parque dos Tropeiros, que é muito próximo à região, aqui a região do Passaúna, aqui, olhem só, a BR-376, aqui o Rio Barigui, vocês lembram que a professora mostrou para vocês? Né? Até percebemos aqui a presença do Hospital Vitória nessa representação. Então, quantos elementos! E depois fizemos uma atividade. Estão lembrados? Será que essa atividade está aí no seu material? Eu espero que sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a professora trouxe para vocês 3 imagens de lugares diferentes, com características diferentes, para identificarmos os elementos dessas paisagens, certo? Na imagem 1, observamos ali, ó, a região do Rio Belém, estão lembrados? Vejam bem, identificamos cada um desses elementos. A imagem 2, uma área mais rural, observem, né, onde nós localizamos plantações, por exemplo, um rio também. Na imagem 3, nós já temos ali uma figura muito próxima a um mapa, certo? Onde nós estamos percebendo uma região, né, a região do Parque São Lourenço, representada não por uma imagem de satélite, mas por uma imagem que se aproxima de um mapa. Aqui muito simples, sem todos os elementos cartográficos, mais um mapa. Certo, crianças? Muito bem. Então,
Então, depois disso, finalizamos a nossa aula, certo? A nossa aula passada. Agora, vamos falar da aula de hoje. Olhem lá o tema. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os símbolos dos mapas. Isso mesmo, sobre os símbolos dos mapas, sobre as legendas. Então, vamos lá. Para começar, eu trago mais uma vez aqui, olhem lá, a maquete de Lego. E vamos lembrar que a partir da maquete de Lego, nós fizemos uma planta ali da região, né? Uma planta dessa região que o Otávio representou, certo? Então, aí, a partir dessa planta, nós tiramos os Lego e colocamos cores nessa planta para identificar os elementos. Vamos continuar então. A professora vai realizar a leitura da legenda e vocês vão identificando lá na planta, certo? Vamos lá. Amarelo, o que é mesmo? Leiam comigo lá. Indústrias. Onde tem indústrias ali nessa planta? Percebam. Vermelho. Comércios. Onde estão os comércios? Identifiquem, por favor. Vamos lá. Isso mesmo, muito bem. E as casas térreas, cadê? Olha lá, em marrom. Vejam a importância da legenda. Eu estou usando esse recurso, esse elemento cartográfico aqui, para identificar a localização desses elementos. Por exemplo, agora, em roxo, nós temos os sobrados. Onde nós temos sobrados ali? Que são casas com mais de um andar, né? 2 ou 3 andares. Olha lá. Localizaram? Em laranja, vamos ver. Os prédios. Onde nós temos prédios nessa região? Percebam. E rio? Nós temos um rio passando ali? Sim, temos um rio passando. Temos vegetação? Em que cor? Verde. Olha lá, achem lá. Verde. São áreas de vegetação. E em preto, uma ponte. Muito bem, crianças. Observamos todos esses elementos. Estão de parabéns. Agora, nós vamos olhar uma outra representação para identificar também a legenda, identificar também e realizar a leitura. Vamos lá. Temos aqui um croquis que o professor Marcos fez pra gente, olhem lá. Então, aqui nós temos vários elementos representados. Observem que para a gente compreender bem essa representação aqui, nós precisamos recorrer olhem lá, a esse espaço aqui, ó, novamente. O que a professora está ali contornando? A legenda, olhem lá, legenda. Observe que na legenda nós temos várias palavras, certo? Várias palavras. E nós temos símbolos. Então, vamos realizar a leitura? Vamos lá? Então, vamos perceber o seguinte. Vou tirar aqui a palavra legenda para facilitar. Então, nós temos o número 1. O que representa o número 1? O que está escrito ali? Hospital, muito bem. Qual o símbolo do hospital? Uma cruz. Onde está nessa representação hospital, então? O que vocês têm que fazer? Localizar lá no desenho a cruz. E lá é o hospital, percebam. Notaram? Muito bem. Agora, crianças, vamos continuar a leitura da legenda, identificar a posição dos elementos. Vamos lá, número 2, prestem atenção. 2. O que está escrito ali no número 2? Mercado, muito bem. Nós temos um carrinho de compras no mercado. Cadê o mercado? Me mostra então lá no desenho. Vamos lá? Acharam? Mas vocês são rápidos, muito bem. Número 3 agora. O quê? Padaria, exatamente. Nós temos um pãozinho ali representado, um pão. Ache onde fica a padaria. Ali, a padaria fica muito próxima ao mercado, isso mesmo. Na quadra ao lado do mercado, ótimo. Vamos continuar a leitura? Número 4. O que nós temos no 4? Leiam para mim. Parque, muito bem, um parque. Olhem a representação do parque e procurem lá na imagem. Acharam? Exatamente, um parque. Olha lá, nós temos árvores, uma quadra, até animais. E o que mais? Nós temos o número 5. O que é o número 5? Uma escola. E qual é a imagem que representa uma escola? Livros, muito bem. E para finalizar, número 6. Uma loja. Exatamente, nós temos uma sacolinha representando a loja. Vamos achar? Onde está na imagem?
De frente para a padaria, muito bem. Mais uma vez, recorremos à legenda para fazer essa leitura dessa representação, certo? Olha a importância da legenda, hein? Agora nós já sabemos como proceder quando a gente vê uma legenda. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui esses números por, olha lá, vamos trocar esses números por cores, assim como fez o Otávio, que trocou toda o Lego dele da maquete por cores. Vocês se lembram? Então vamos fazer isso agora? Vamos lá? Então, nós não vamos mais usar símbolo, nós vamos usar cores. Para o hospital, eu selecionei aqui uma cor. Vejam lá se vocês gostam. Para o hospital, vejam lá. Marrom. Isso, marrom. E aí? Marrom. Agora, mas calma lá. Não tem o marrom na representação. Então a professora vai colocar a cor marrom lá na representação, em cima do hospital. Vamos ver comigo? Acompanhe, olhem lá, marrom. Então agora, onde ficava o hospital, eu tenho a cor marrom. Então eu sei que ali é um hospital. Vejam bem, agora, a gente tá trocando o desenho por uma cor. Nós tínhamos um desenho e também um símbolo representando o hospital. Agora, nós não temos mais o símbolo, nós temos uma cor. Os mapas fazem muito isso, utilizam cores para representar os elementos. Vamos fazer isso? Vamos lá. Continuando. E o número 2, que é o mercado. Agora eu não quero mais um símbolo, eu quero uma cor. Vamos ver a cor? Roxo, roxo. Vamos lá. Vamos colocar lá? Roxo. Olhem lá o mercado, vou colocar de novo, vejam bem. O mercado, vamos substituir o desenho por uma cor, olhem só, certo? Muito bem. Agora vamos ver a padaria, vamos observar aqui na legenda. Então a padaria é o número 3. A professora vai escolher uma cor aqui, laranja, olhem lá, laranja. Então vamos substituir lá na padaria, onde tem o pão, vamos lá? Olhem lá, substituído, certo? Agora o parque, adivinha qual cor eu escolhi para o parque? Qual cor vocês escolheriam? Olha lá, eu escolhi verde por conta da vegetação. Então, olhem só, verde, vamos lá? Vamos substituir por verde, certo? Muito bem. E o número 5 é uma escola. A professora escolheu amarelo. Vamos colocar lá? Amarelo, olhem lá. Viram só? Então, estamos substituindo os símbolos, o desenho, apenas por cores. E para finalizar a loja, em vermelho. Olhem lá, loja em vermelho, certo? Muito bem, crianças. Que exercício, não é verdade? Aprendendo a trocar desenhos, símbolos por cores já. Muito bem. Agora é sua vez. Vamos ver o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos criar símbolos para alguns elementos de uma paisagem. Exatamente. Criar símbolos para elementos de uma paisagem. Então, terceiro ano, vamos fazer a nossa atividade? Olhem lá no slide a proposta. Liste alguns elementos de um bairro. Então, nós vamos começar assim, listando alguns elementos de um bairro, alguns pontos de referência, por exemplo. Olha, a minha sugestão é você pensar no seu bairro. Quais pontos de referência existem ali que você poderia listar, indicar para uma pessoa? Olha, aqui no meu bairro tem um mercado, uma frutaria, uma costureira, enfim. Bom, mas caso você não saiba identificar esses elementos, nós podemos criar alguns, tudo bem? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, certo? Que vocês vão listar. Já já eu dou o tempo para vocês anotarem a atividade e fazerem. Por exemplo, pensando no bairro da professora Dircélia, na minha rua eu tenho um mercado, então eu faria essa lista. Eu colocaria lá, na minha atividade, mercado, certo? Deixa a professora pensar aqui. Tem uma frutaria também, isso, uma frutaria. Então, eu também anotaria aqui, ó, frutaria, tá? Então, vocês vão fazer essa lista de 4, 5 elementos, tudo bem? Deixa eu ver o que mais. Ah, eu tenho também, bem próximo à minha casa, uma costureira, por exemplo. Eu tenho a casa de uma amiga, a Raquel. Sim, eu poderia anotar aqui, certo? Então escolham 4 a 5 elementos aí que vocês poderiam usar como pontos de referência aí na sua região, tudo bem? Caso você não se lembre do seu bairro, você pode fazer
fictício, de um bairro fictício, imaginar alguns elementos, tudo bem? Como esses aqui. Vou dar aqui mais alguns exemplos no slide, observem, olhem lá. Frutaria, mercado, costureira, salão de beleza, casa de uma amiga, no caso aqui é a casa da Raquel, entre outros. Então seleciona uns 4 ou 5 e faz essa lista, alguns minutinhos. Então, terceiro ano, conseguiram organizar essa lista? Sim? Muito bem. Agora, vamos fazer um desenho desses elementos? Vamos representar cada um desses elementos aqui, certo? Faça um desenho, faça uma rua e vai espacializando, colocando nesse desenho
cada um desses elementos, certo? Eu já volto. Conseguiram realizar a atividade? A professora espera que sim, hein? Então agora nós vamos para a parte C desta atividade, para a terceira parte dessa atividade. Vamos lá? Observe no slide. Crie um símbolo para cada um deles. Assim como o professor Marcos criou um símbolo para cada elemento daquela imagem que nós observamos, estão lembrados que fizemos agora há pouco? Agora, nós também vamos criar símbolos. Vamos pensar aqui no mercado. Que símbolo nós poderíamos criar para mercado? Vamos pensar? E para frutaria?
Talvez uma fruta, uma maçã, por exemplo, uma laranja, por exemplo. Poderia ser. Então agora usem a criatividade e façam símbolos. Podem ser símbolos pequenos ao lado das palavras que vocês escreveram, certo? Então vamos lá, alguns minutinhos. Então, terceiro ano, conseguiram criar símbolos para esses elementos? Sim? Olhem aqui que a professora Dircélia criou. Eu também consegui criar alguns símbolos aqui. Então vejam bem, para mercado, eu resolvi desenhar a minha sacola azul que eu costumo levar para o mercado. Olhem lá, parece uma sacola?
Sim ou não? E para a frutaria eu resolvi desenhar aqui uma maçã, por exemplo, que é uma das frutas que eu costumo comprar na frutaria, certo? Então aqui a professora trocou as palavras por símbolos. Fizemos esse exercício que o professor Marcos fez também lá na sua representação, certo? Muito bem, então vamos continuar? Então, estudantes, vamos dar uma olhadinha aqui neste mapa? Olhem lá com a professora, observem bem lá. Aqui nós temos um mapa, vejam bem, que mostra a questão da sinalização de Curitiba. Bom, esse mapa que a professora tirou na página de trânsito de Curitiba, nós temos aqui várias cores representando as regionais, olhem só. Então aqui mais uma vez as cores representando regionais. A professora destacou ali a legenda, vejam, eu ampliei a legenda para facilitar a leitura. Então vamos observar as cores e identificando no mapa, tá bom? Você sabe qual é a regional do seu bairro? A qual seu bairro pertence? Vamos ver aqui? Olhem lá, vamos dar uma olhadinha. Então aqui em roxo, Matriz, amarelo, Boqueirão, vão observando. Então ali é a regional. A cidade de Curitiba é dividida em 10 regionais, só lembrando vocês, em 10 regionais, tá? Aqui, para esse mapa, Tatuquara foi escolhido laranja, em vermelho, para o Boa Vista, a regional toda do Boa Vista. Em cinza, olhem lá, a regional do Portão. Em azul, claro, olhem lá, Pinheirinho. Em verde, olhem lá, Santa Felicidade. Em verde escuro, Cajuru. Estão observando? Um violeta, Bairro Novo. Marrom, Cidade Industrial. Perceberam? Então aqui nós temos mais um exemplo de cores sendo utilizadas para localizar os espaços. Nesse caso aqui, as regionais de Curitiba, certo? Agora, mais um mapa aqui, vamos notar. Esse mapa é um mapa de bairros de Curitiba. Agora observem que a professora destacou ali 3 bairros, Boqueirão, 53 Santa Cândida e 1 o centro. Mas como a professora sabe? Olhem lá no mapa só tem os números. Como que a professora sabe? A professora recorreu à legenda, olhem lá. Eu destaquei aqui mais uma vez, a legenda, crianças. Então, na legenda nós temos os números e o nome dos bairros, porque não caberiam ali neste mapa, certo? Então, observem lá. Olhem só. Agora, a professora traz o mapa do bairro da cidade com o nome dos bairros. Vejam, agora não são mais números, mas estão percebendo como já não consigo identificar, né? A letra tá pequena, então eu vou precisar aqui, ó, ampliar um pouquinho. Vamos observar aqui. Observem bem, vão realizando a leitura. Essa é a parte norte da cidade. Então vejam se você localiza, por exemplo, o seu bairro aqui. Eu destaquei alguns, vamos ver. Olhem lá, Alto da Glória, que é o bairro onde a professora está neste momento fazendo a gravação. Vou destacar aqui, ó, Alto da Glória e aqui o centro da cidade de Curitiba, que já apareceu no outro mapa, ok? Agora, vamos para a parte mais central do mapa. Vamos observar, eu vou destacar aqui o centro mais uma vez e vou destacar mais um bairro, Portão. Vejam bem, Portão. Localizaram ali em vermelho? Portão. Tem alguém aí do outro lado que mora no Portão, no bairro Portão? Sim? Muito bem. Vamos então identificar os bairros do entorno do Portão que fazem limite com o bairro Portão? Vamos lá. Olhem lá, Lindóia, Guaíra, Água Verde, vejam que eu tô contornando, Vila Isabel, Santa Quitéria, Fazendinha e Novo Mundo. Observaram? Você identificou seu bairro por aqui? Já? Vamos lá? Agora, para uma parte mais ao sul da nossa cidade. Vamos observar aqui com a professora. Vejam bem. Cidade Industrial de Curitiba. Vamos perceber aqui quais são os bairros que fazem limite com cidade industrial. Vamos lá. Tatuquara, Pinheirinho, Capão Raso. Será que algum de vocês moram nesses bairros? Novo Mundo também, Fazendinha, Campo Comprido, Orleans, Riviera, Augusta e São Miguel. Vejam quantos bairros fazem limite com o bairro da Cidade Industrial de Curitiba, que é o nosso maior bairro. Vejam só. Agora, a professora quer saber qual é o seu bairro, onde você mora. Então vejam bem, vamos lá, ó.
Letra A. Qual é o nome do bairro onde você mora? E letra B. Qual é o nome do bairro onde fica a sua escola? Então, vamos anotar a atividade? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês anotarem. Tudo bem, terceiro ano, conseguiram fazer a atividade? Bom, caso não tenha dado tempo, não se preocupa, depois você termina, tudo bem? Então tá bom, porque a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Revisando a nossa aula, reconhecemos e elaboramos símbolos, relacionando-os a seus significados. Localizamos no mapa de Curitiba os seus bairros, identificamos os bairros em que moramos e o da nossa escola. Certo, terceiro ano? Então, muito bem. Agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!